Os adjuntos adnominais são termos que se ligam ao nome, ou seja, são termos que se referem ao substantivo ou uma palavra substantivada. Todo adjunto adnominal, como o próprio nome já diz, ele precisa estar junto do nome. Então, nós vamos analisar os termos da oração. Esses termos têm um núcleo central, tem um núcleo que é um substantivo, uma palavra substantivada, e todo termo que se refere a esse núcleo, a esse nome, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Mas antes, a gente precisa observar a classe gramatical, no caso, os determinantes que se ligam ao substantivo. Os determinantes do substantivo são pronome, artigo, adjetivo, locução adjetiva e numeral. Observa que o termo central é um substantivo. E os nomes que se ligam ao substantivo é o que a gente vai chamar na função sintática de adjunto adnominal. Porque até aqui, nós só estamos observando classe gramatical. Por isso que é importante, antes, a gente trabalhar com os determinantes do substantivo. Classe não é função, ok? Vamos ver isso numa frase. Vamos observar isso aqui, a seguinte frase. As minhas 2 cadeiras de praia novas sumiram. Numa análise gramatical, eu vou encontrar a cadeiras, a palavra, né? Cadeiras, como núcleo, como a palavra que funciona como o núcleo, a ideia central do paradigma aqui, né? Do sintagma, na verdade. Então, você vai ter quem é que sumiu? Quem sumiram foram as cadeiras. Então, você tem a cadeira, no caso, palavra cadeiras, como núcleo. Então, você vai encontrar o artigo, pronome, numeral, locução adjetiva e adjetivo. Todos esses termos estão ligados ao núcleo, ou seja, eles são os determinantes do substantivo. Bem, esse mesmo esquema aqui apareceu antes como classe gramatical, como determinante do substantivo. Agora a gente vai analisar esse esquema como função sintática, ou seja, o substantivo ele já aparece aqui no núcleo. Toda vez que a gente precisa encontrar o núcleo, a gente busca sempre o substantivo, e aqueles determinantes que apareceram ligados ao substantivo vão funcionar como adjuntos adnominais. Por exemplo, o pronome, ele se liga ao nome, é um adjunto adnominal. O artigo funciona como adjunto adnominal. O adjetivo ligado ao núcleo, diretamente ao núcleo, é um adjunto adnominal. A locução adjetiva ela pode funcionar como um adjunto adnominal. E o numeral ligado ao núcleo também funciona como adjunto adnominal. Então, vejam só, todos os determinantes do substantivo exercem a função de adjuntos adnominais. Por isso, ad vem da matemática, mais, quer dizer, junto, mais, junto, né? No caso, mais perto do nome. Ou seja, os termos que estão mais próximos do nome, a gente chama de adjunto adnominal. Vamos ver aqui a seguinte frase, né? As minhas 2 cadeiras de praia novas sumiram. Na classe gramatical, a gente viu que eles são os determinantes do substantivo. Agora, vamos ver na função. Cadeiras continua sendo núcleo. O artigo funciona como adjunto. O pronome funciona como adjunto. O numeral funciona como adjunto. A locução adjetiva, por se ligar a um substantivo concreto, funciona como adjunto. E o adjetivo, por estar junto do núcleo, exerce a função de adjunto. Então, vejam, antes nós tínhamos a classe, artigo, pronome, numeral. Agora a gente está trabalhando com a função. A cadeiras é o núcleo e os adjuntos estão juntos do núcleo. Até aqui tranquilo? Vamos ver então aqui esse outro exemplo. Aquelas suas 3 lindas camisas de malha estão na corda. Quem está na corda? As suas 3 lindas camisas de malha. Nós encontramos o sujeito. Tudo que sobrou é o predicado. Quando eu identifico, então, o núcleo do sujeito, camisas. A palavra camisas é o núcleo do sujeito. E o que sobrou? Sobrou a palavra aquelas, que é um pronome, suas, que é um pronome, 3, que é um numeral, lindas, que é um adjetivo, e de malha, que é uma locução adjetiva.
todos esses termos estão ligados a quem? Ao núcleo. Então, eu posso chamar esses termos aqui de adjunto adnominal. Então, o que a gente percebe? Toda vez que determinante do substantivo, né, aparecer ligado ao nome, é porque nós temos adjunto adnominal. O termo que se liga ao nome é adjunto adnominal. Isso não quer dizer que o adjunto adnominal só aparece no sujeito da oração. O adjunto adnominal pode aparecer em qualquer termo da oração. Pode aparecer no objeto, pode aparecer no complemento nominal, pode aparecer no adjunto adverbial. O importante é o quê? A gente identificar o núcleo. Observe. Comprei uma enorme casa de praia. Se eu perguntar o verbo, o que eu comprei? Uma enorme casa de praia. O termo que completa o verbo transitivo direto é um objeto direto. Então, ó, uma enorme casa de praia exerce a função de objeto direto. O núcleo do objeto direto tem que ser o quê? O nome, o substantivo. Quem é o núcleo do objeto direto? Casa. Então, olha só. Uma, enorme e de praia estão ligados ao núcleo, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. Uma enorme casa de praia. Eu já sei que casa é o núcleo. Aqui, ó. Casa é o núcleo do objeto direto. Então, o artigo está junto do nome, adjunto adnominal. O adjetivo está ligado ao núcleo, adjunto adnominal. E a locução adjetiva está ligada ao núcleo, adjunto adnominal. Repara que não é do sujeito. Agora nós estamos analisando o termo objeto. E apareceu o núcleo do objeto e os adjuntos adnominais do objeto. Dica número 1. Primeiro você precisa achar o termo da oração, né? No caso, sujeito, objeto direto, complemento, qualquer termo. Em seguida você identifica quem é o núcleo desse termo. Todos os termos que estiverem ligados a esse núcleo vão exercer a função de adjunto adnominal. Dica número 2. Os adjuntos adnominais, eles nunca podem aparecer isolados por vírgula. Se aparecer isolado por vírgula, pode ter certeza que não é um adjunto adnominal. Veja, a triste moça acabou de sair. Repara que o adjetivo triste caracteriza a palavra moça, correto? Então, eu posso chamar esse termo aqui, ó, de adjunto adnominal. Primeiro, porque ele está dentro do sujeito, formando o sujeito, e está ligado diretamente ao núcleo. O mesmo exemplo, eu coloquei uma vírgula, isolando o adjetivo do substantivo. Então, com certeza, essa palavra aqui não pode exercer função de adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele nunca pode estar isolado por vírgula. Ele, no caso, então, vai ser um predicativo do sujeito. Ok? Dica número 3. Se o nome é adjunto, logo, ele só pode estar junto. Então, veja só. Um homem feliz trabalha sempre mais. Repara que o adjetivo feliz caracteriza o substantivo homem. Então, eu posso dizer que ele é um adjunto adnominal, até porque ele está formando o sujeito, um homem feliz. O núcleo do sujeito é homem, o adjetivo qualifica, está junto do núcleo. Já na frase, um homem trabalha sempre mais feliz, repara, olha o adjetivo feliz onde está. Está junto do núcleo? Não. O núcleo está aqui e o adjetivo está lá no final da frase. Então, se eu digo que o adjunto adnominal ele sempre tem que estar junto do nome, essa palavra aqui não exerce, então, função de adjunto. O que ele vai ser? Ele vai ser um predicativo do sujeito. Primeiro, porque ele aparece dentro do predicado, e segundo, que ele não está junto do nome. Então, não pode ser um adjunto adnominal.